Olá pessoal, tudo bem? Estou gravando esta aula de Direito Penal 2, Teoria das Penas, hoje especificamente sobre ação penal, para minhas turmas da Universidade Federal de Rondônia, onde sou professor lá há 33 anos, atualmente como associado 4. A minha formação, eu tenho doutorado em Direito Penal pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, eu tenho mestrado em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais. Tenho mestrado em Economia pela Universidade Federal da Paraíba. Tenho graduação em Economia, Direito e também tenho um curso de licenciatura plena para formação de professores. Ok? E hoje nós vamos estudar a ação penal. Eu vou tirar da tela agora o quadro para que vocês tenham um melhor aproveitamento do conteúdo. Vou colocando à medida que eu for explicando, ok? Então vamos retirar agora esse quadro para que vocês tenham um aprendizado potencializado. Então tá aí, a ação penal. Nós poderíamos conceituar a ação penal como um instrumento que o Estado dispõe para exercer sua jurisdição criminal. Ou seja, ocorrido o crime, para punir o agente somente através desse processo. Ou seja, através da ação penal criminal. Não há como punir ninguém se não houver o processo, se não houver a ação penal criminal. É preciso, portanto, que o Estado apure o fato e a autoria e, em seguida, puna o agente se efetivamente houver provas cabais para esta punição. Durante essa ação penal, evidentemente que nos Estados democráticos de direito são assegurados o contraditório e a ampla defesa. Tá? Se houver alguma deficiência no transcorrer da ação penal, vai ocorrer a nulidade da ação penal posteriormente. Então poderíamos ficar com esse conceito, que é um instrumento através do qual o Estado exerce sua jurisdição criminal. A ação penal pode ser pública e privada. Pública é a regra, privada é a exceção. Pelo menos é o que deflui da interpretação do artigo 100 do Código Penal. No caput, vamos ver. A ação penal é pública. Até aqui parece ser a regra, né? E aqui começa a exceção, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Então, por isso que eu coloco ali que a ação penal pública é a regra, tá? E a privativa do ofendido, a ação penal privada, é a exceção. Então, voltemos lá no nosso quadro. Vamos ver, então, a classificação da ação penal pública. A ação penal pública, ela pode ser incondicionada, condicionada à representação do ofendido e condicionada à requisição do ministro da Justiça. A ação penal pública incondicionada, como o próprio nome já diz, ela não está submetida a nenhuma condição para o seu exercício. Ou seja, a autoridade, aqui no caso o Ministério Público, ao tomar conhecimento do fato, ele está obrigado a apurar esse fato, juntamente com, geralmente, os delegados de polícia, e a autoria, apurar o fato, a autoria, e em seguida oferecer a denúncia. Com o recebimento da denúncia, dá-se início, portanto, à ação penal pública incondicionada, por exemplo, num crime de homicídio. Então, o Ministério Público, as autoridades do sistema punitivo estão obrigadas a apurar e punir o sujeito.
Tá? O Ministério Público está obrigado a apurar, com a colaboração, lógico, das delegacias de polícias, e oferecer a denúncia. Tá? Iniciada a ação penal, portanto, inicia-se o contraditório à ampla defesa. E aí, ao final, o juiz, verificando se houve culpa daquele agente, daquele autor, então ele impõe a pena prevista no Código Penal, nas leis especiais. Então, ela não depende de nenhuma condição. Já a ação penal ação penal pública, condicionada à representação do ofendido, ela depende da autorização da vítima para que o Ministério Público apure e ofereça a denúncia. Tá? Sem essa condição, nem sequer a ação vai ser recebida pelo juiz, pelo Estado juiz. Então é preciso que a vítima, o ofendido, autorize. Isso quer dizer representação do ofendido. Poderia se colocar ali condicionada à autorização do ofendido. Nesta autorização, evidentemente, é a manifestação da vontade do ofendido de ver aquele fato apurado e o seu autor punido. Ok? A ação penal condicionada à requisição do ministro da Justiça são aquelas que ocorrem nos crimes de calúnia, difamação e injúria praticadas contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. É só nessas hipóteses que são utilizadas as ações condicionadas à requisição do ministro da Justiça, conforme se deflui lá do artigo 100, parágrafo 1º. Né? Lá nós temos, portanto, aí a classificação das ações penais. Então, diz aqui, no parágrafo 1º, que a ação pública é promovida pelo Ministério Público. Então, o Ministério Público é o titular da ação penal pública, dependendo, quando a lei o exige, de representação do ofendido, que é o caso da ação penal dependente de representação do ofendido, ou de requisição do ministro da Justiça. Então, aqui, no parágrafo 1º do artigo 100, estão definidas aqui as três espécies de ação penal pública. A ação penal pública incondicionada, a ação penal pública condicionada à representação do ofendido e a ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Ok? Então, aqui nós temos, portanto, nesse lado aqui esquerdo do nosso slide, as três espécies de ação penal pública. Aqui do lado direito, nós vamos ter a ação penal privada, que, como já disse antes, ela é uma exceção dentro do nosso sistema punitivo penal. Então, a classificação da ação penal privada, ela é privada propriamente dita, lá no artigo 100, parágrafo 1º, e ação penal privada subsidiária da pública, lá no artigo 100, parágrafo 3º. Esta aqui é uma ação, a ação penal privada, que o titular do direito de exercício desta ação é do ofendido, é da vítima. O Estado não pode, em um crime de ação penal privada, tomar esse fato e oferecer uma denúncia. Não pode, porque a lei diz que o titular do direito de exercer esta ação é o particular, é o privado. Vamos ver a redação do artigo 100, parágrafo 2º. A ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa-crime do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo. Vocês vejam que aqui
no parágrafo 2º, não fala em Ministério Público para oferecer a denúncia ou a queixa. Aqui é exclusividade do particular, que o documento inicial é a chamada queixa-crime, que vai iniciar o processo, concretamente, e não a denúncia. A denúncia é própria dos crimes de ação pública. Os crimes de ação privada se chama queixa-crime, o documento inicial, e é promovido pelo particular. É lógico que se ocorreu a morte do ofendido, aí pode vir outras pessoas representá-lo, ou então, no caso de menores de 18 anos. Ok? Então, voltamos aqui. Então, esta é a ação penal propriamente dita, privada propriamente dita. O titular do direito de ação é o particular. A ação penal privada subsidiária da pública, ela só é possível quando ocorrido o crime de ação pública e o Ministério Público não oferece a denúncia no prazo previsto em lei. Quando ocorre essa hipótese, nasce o direito do particular, do ofendido, intentar uma ação penal privada subsidiária da pública. O nome já diz, ela está subsidiando uma ação pública que, por algum motivo, por inércia do Ministério Público, não foi proposta no prazo legal. Tá? E é o que deflui do artigo 100, parágrafo 3º. Vejamos, a ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública, se o Ministério Público não oferece denúncia no prazo legal. Então, esta que está aqui no parágrafo 3º do artigo 100 é a chamada ação penal privada subsidiária da pública, que só vai ser possível ser exercida pelo particular se o Ministério Público não oferece a denúncia dentro do prazo legal. Réu preso 3 dias, né? Réu solto 15 dias. Então, esta é a configuração da classificação da ação penal privada. Vamos ver algumas observações que eu fiz aqui no final. Se houver morte do ofendido, de acordo com o artigo 100, parágrafo 4º, nasce o direito para o cônjuge sobrevivente, para o ascendente, descendente ou irmão. Não é isso? Parágrafo 4º. No caso de morte do ofendido, ou de ter sido declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou de prosseguir na ação passa para o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Ok? Então, isso aqui ocorre, né? Mas não é a regra, né? Mas aí o direito já prevê como resolver se o ofendido morrer antes da ação ou durante a tramitação da ação. Os crimes de ação privada, basicamente, são os crimes contra a honra, né? Fundamentalmente, a maioria dos crimes de ação privada que se vê no dia a dia são os crimes contra a honra, que estão previstos lá no artigo 138 a 140 do Código Penal. Ou seja, os crimes de calúnia, difamação e injúria. São esses os principais crimes de ação penal privada. Lógico que existem outros, mas eu estou falando aqui daquilo que tem muita incidência estatística ao longo do tempo, né? Então, esses crimes contra a honra são de ação penal privada. O Código Penal prevê 3 exceções, né, que esses crimes podem perder a qualidade de ação penal privada, de ter ação penal privada. É quando a ofensa a honra da pessoa implica lesão corporal. Um crime de injúria pode decorrer disso. Alguém querendo injuriar chega numa conferência e dá um tapa no professor com intenção de ofender-lhe a honra, de lhe injuriar. Então, nesse caso, a ação depende de representação.
A ação passa a ser pública dependente de representação do ofendido. Se o ofendido for funcionário público e o crime ocorreu, a ofensa ocorreu no exercício da função pública, então também a ação deixa de ser privada para ser uma ação dependente de representação do ofendido. E também se a ofensa se referir à raça, religião, etnia, à pessoa idosa ou à pessoa deficiente, a ação deixa de ser privada para ser ação pública dependente de representação. Então, gente, em linhas gerais, é isto que eu gostaria de falar para vocês sobre a ação penal. É lógico que vocês vão ver este assunto também e especialmente em processo penal, né? Mas como está previsto aqui no artigo 100, que trata da ação penal, artigo 100 do Código Penal, que trata da ação penal, então estou passando aqui uma visão, né, um tanto simplificada para vocês, porque vocês vão se aprofundar mais nesse assunto lá em processo penal, e também porque é a primeira vez que vocês estão tendo contato com esse tema. Então, não posso teorizar muito, né, sob pena de eu perder o meu principal objetivo, que é o aprendizado de vocês sobre a ação penal pública e privada. Ok? Muito obrigado e até a próxima aula, onde nós vamos tratar de punibilidade. Vamos analisar o artigo 107 do Código Penal, que trata das causas de exclusão de punibilidade. Ok? Muito obrigado, até a próxima.